Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com candidatos a prefeito de Florianópolis. Estamos recebendo aqui o candidato Orlando do Partido Novo, que já queremos agradecer pela sua atenção, por assinar ao documento encaminhado por todas as 22 entidades que estão aqui representadas pelos líderes presentes neste nosso encontro. Orlando, aqui estão conosco o Rafael Dabdab, que é o presidente da Abrazel Santa Catarina, temos o Marcelo Borer, que é o coordenador do FORTUR, que é o Fórum de Entidades do Turismo da Grande Florianópolis, temos a dona Zena Becker, que é a coordenadora do Movimento Floripa Sustentável, que reúne mais de 40 entidades aqui também de Florianópolis, focado no desenvolvimento urbano, um movimento do qual a CIF também faz parte, todas as entidades aqui presentes. Temos também o vice-presidente de Relações da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, o Diego Ramos, e deve se conectar em breve também Ernesto Capone, que é o presidente da CDL. Eu sou Rodrigo Rossoni, presidente da CIF, e juntos faremos aqui esse bate-papo contigo. Então, já agradecendo, e vamos direto ao ponto, vou passar a palavra para a Zena Becker, que é a coordenadora do Movimento Floripa Sustentável, e fará a primeira pergunta. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. Bom dia. A minha pergunta vai ser sobre o plano diretor. A nossa cidade ela possui inúmeras complexidades territorial, né? Em virtude disso, o plano diretor precisa ser um alicerce de segurança jurídica para quem mora, para quem quer investir, até para quem quer visitar. Historicamente, temos grandes problemas com o nosso plano diretor. Em função disso, quais são os seus planos para aprovar ou regulamentar ou atualizar o atual plano diretor, que está há 12 anos, foi aprovado, e agora tem o PL 1715, que vai regulamentar alguns artigos e ou melhorar outros que na época não foram bem redigidos. Quais são os seus planos para o plano diretor de uma cidade como Florianópolis, onde o maior caos é a insegurança jurídica, exatamente por não ter um norteador que é o plano diretor? Bom dia, dona Zena, obrigado pela pergunta. Queria dar bom dia também para os nossos outros participantes, representantes dessas entidades representativas do empresariado, da população de forma geral. O plano diretor ele tem que ser, pelo Estatuto da Cidade, revisado a cada 10 anos, então, como a gente vai chegar lá em 2024, e essa revisão tem que começar antes. A ideia é começar a revisão em 2021. Assim como a senhora bem colocou, é isso que eu tenho ouvido, a insegurança jurídica, a rigidez. A nossa ideia central de urbanismo é que o mercado deve ditar a preferência e não um burocrata atrás da mesa da prefeitura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Florianópolis tem que se desenvolver preferencialmente onde ela já está antropizada, que é o único jeito que a gente tem de preservar o meio ambiente, é o único jeito que a gente tem para viabilizar economicamente a infraestrutura necessária de drenagem e saneamento, e com isso, a nossa proposta é uma proposta de permitir, primeiro, a flexibilização, na medida em que, onde for permitido construir, deve-se existir um potencial construtivo superior ao que existe hoje, naquilo que já está antropizado, e com a flexibilidade, por exemplo, a gente não acha que o plano diretor deva estar dizendo quantas garagens mínimas tem que ter por unidade, a gente acha que isso deve ficar em função das demandas. Mercado é, para a gente, a melhor fonte de informação, e ninguém melhor do que os desenvolvedores imobiliários, as construtoras, para definir o que é melhor. E a gente também tem muito claro que deve ter, primeiro, flexibilidade no sentido de não existirem zonas exclusivas, mas sim zonas sempre mistas, para que as pessoas possam trabalhar e ter lazer perto de onde moram, e ficando mais acessível essa moradia em função do maior potencial construtivo. O raciocínio é muito simples. Obviamente, onde se pode construir 4 prédios, o metro quadrado 4 andares, o metro quadrado é mais caro do que onde se pode construir 16 andares, por exemplo. Então, isso é o que a gente faz. E a gente quer desenvolver a cidade para cima, onde ela já está
onde ela já está impactada, onde ela já sofreu a ação humana, permitindo, assim, que o meio ambiente, que a infraestrutura seja melhor implementada e que o meio ambiente seja preservado, e evitando também, em função dessa maior acessibilidade, às invasões. Além disso, como a senhora bem colocou, a gente tem uma preocupação muito grande com segurança jurídica, porque, dependendo do analista da prefeitura em que cai o projeto, você pode ter mais ou menos permissibilidade, né? O que pode, número pilotis, não pilotis, recuos, afastamentos, e isso é inadmissível. A gente pretende fazer uma uniformização de entendimento ouvindo os atores privados. Obrigado, candidato Orlando Silva, do Partido Novo. Vamos passar a palavra agora ao Rafael Dabdab, presidente da Abrazel, para fazer a sua pergunta. Olá, Orlando. Como tivemos oportunidade aí de comentar pessoalmente, o setor da gastronomia ele tem uma grande importância para a cidade, seja pelos 3.000 estabelecimentos que existem no setor, seja pelos 15.000 empregos gerados diretamente. Esses eram os números antes da pandemia. Considerando que o nosso setor foi um dos mais impactados pela essa pandemia, nas nossas enquetes, em torno de 1/3 das empresas fecharam e foram perdidos 40% desses postos de trabalho, sendo que esse número ainda é crescente, até porque alguns segmentos do nosso setor, como casas noturnas e eventos sociais, ainda estão impedidos de funcionar por força de decreto, considerando ainda que até o momento não houve ajuda financeira do município para preservar empresas e empregos, como redução de IPTU, taxa de lixo e iluminação, pergunto, se o senhor for eleito, quais medidas serão implementadas para preservar empresas e empregos? Rafael, obrigado pela pergunta. De fato, a gente já conversou e a gente já assinou o compromisso com a Abrazel. Infelizmente, ao contrário de outros candidatos, eu sou preso à realidade orçamentária. Não há espaço para redução de IPTU e TCRS nesse momento. O orçamento do município é deficitário. O que a gente pode fazer? Eu gostaria de poder participar desse sacrifício com vocês, mas a nossa contribuição é, no âmbito da nossa atribuição, flexibilizar as restrições que existem para que vocês não sofram tanto, tá? E logo depois, ou agora já, né, a partir de 1º de janeiro, flexibilizar ao máximo a atividade, com permissão de fechamento de ruas, para que vocês possam colocar mesas nas ruas, para que vocês possam ter o máximo de liberdade de empreender e desenvolver com segurança possível. Rafael, mas eu gostaria de poder falar outra coisa, mas infelizmente o orçamento do município de Florianópolis para 2021 já é deficitário, já é significativamente deficitário, e a gente não tem como fazer transferências de renda direta ou indireta, seja mediante alguma subvenção municipal, seja mediante renúncia a taxas. Tá? Se alguém falar que vai fazer isso, é uma pessoa que não tem disciplina fiscal, não tem compromisso com responsabilidade fiscal e orçamentária. Eu gostaria de poder dizer alguma coisa diferente, mas eu não posso mentir para vocês. Obrigado, candidato. Vamos passar a palavra agora ao representante da CAT, que é o vice-presidente de Relações, o Diego Ramos, que fará a sua pergunta. Bom dia, candidato. Candidato, um governo digital é um governo que, na sua gestão, se apropria de tecnologias modernas, emergentes, e que adota, acima de tudo, uma cultura digital, um mindset de cidade inteligente, e consegue ofertar, assim, uma experiência superior para o seu principal cliente, que é o cidadão. Como o candidato pretende colocar o cidadão no centro da estratégia de uma cidade cada vez mais digital e inclusiva? Obrigado, Diego. A gente conversou um pouquinho sobre isso já quando a gente falou com a Cátia. Eu queria dividir a minha resposta em duas partes. Primeiro, muita coisa que se exige hoje do cidadão em termos de autorizações, de alvarás, de respostas da prefeitura, a gente quer simplesmente eliminar. A gente quer simplificar isso, presunção de boa-fé do cidadão, e a gente quer reduzir tanto quanto possível as autorizações e aprovações governamentais. O nosso partido não considera um favor permitir o exercício da atividade empresarial. Então, é muito pelo contrário, né? O município deve muito mais aos empresários e empreendedores do que vice-versa. Então, a gente quer facilitar a vida de vocês.
E em relação especificamente aquelas autorizações, permissões, alvarás que ainda se fizerem necessários, nós vamos rever processos internos para diminuir o número de etapas dentro da prefeitura, dar previsibilidade e fazer isso tudo digital. Vamos trabalhar muito com autodeclaração e vamos reduzir efetivamente o número de aprovações e etapas internas. Isso tudo a partir de e a comunicação se dando a partir de aplicativos que sejam amistosos aos usuários, user-friendly, fáceis de utilizar, com ampla transparência. Mais ou menos por aí. E contamos, inclusive, com a parceria da CAT para aperfeiçoar as ferramentas que já existem, mas estão subutilizadas. Tá ótimo, candidato. Agora vamos passar a palavra ao presidente da CDL Florianópolis, o Ernesto Capone, que está conosco e fará a sua pergunta. Bom dia mais uma vez, bom dia, candidato Orlando. Para nós, da CDL, é um prazer estar aqui novamente questionando os candidatos e podendo contribuir para que o desenvolvimento da nossa cidade seja para frente. Nós temos um problema sério que já vamos dizer que é uma epidemia, o que é o comércio ilegal. A CDL, ela vem já há muitos anos combatendo isso e sabendo que é um problema muito sério para todos nós, inclusive que perde renda, os órgãos públicos perdem renda, nós perdemos também geração de emprego. Sabemos que a pandemia ela agravou fundamentalmente esse tipo de situação. Agora, pergunto para o candidato. Nós sabemos também que existem máfias que estão por trás disso. Como o candidato tratará esse nosso problema grave que existe, que justamente é o comércio ilegal de produtos e serviços existentes dentro da nossa cidade? Obrigado pela pergunta, Ernesto. Essa é uma questão muito interessante e realmente quando você permite o comércio ilegal, entendido como aquele que onde ocorre uma infração, um direito marcário, um direito de propriedade intelectual, a falsificação, você está enganando o consumidor e você está, ao mesmo tempo, distorcendo a concorrência, fazendo uma concorrência desleal. E esse tem que ser reprimido. No âmbito do município, a gente tem a fiscalização de PROCON, tem a fiscalização da própria SMDU, e isso tem que ser reprimido. Por outro lado, as pessoas que simplesmente estão tentando comercializar algum produto lícito, com autorização, não falsificado, têm que ter facilidade para se tornarem MEIs e estarem regulares. Eu acho que, se a gente tornar Florianópolis um local atrativo fácil de fazer negócios, vai haver, por um lado, um fenômeno positivo de regularização de comerciantes irregulares, e vai haver também, por outro lado, essa maior facilidade de separar o joio do trigo e reprimir o comércio irregular. Tá? Então, a gente vai trabalhar com regularização de MEI e repressão de comércio irregular, comércio das pessoas, comércio realmente que incorre em infração do direito marcário feito por pessoas sem autorização e infringindo direitos de titulares da marca. Candidato, obrigado mais uma vez pela sua resposta. Queremos agora passar a palavra para o coordenador do ForTur, o Fórum de Turismo da Grande Florianópolis, que é Marcelo Borer, fará a sua pergunta. Bom dia, candidato Orlando. Bom dia aos demais colegas. O setor do turismo, sem sombra de dúvida, foi um dos mais impactados aí em virtude da pandemia. E o ForTur, com as suas demais entidades, entende que nós precisamos de um plano de retomada bastante estruturado. E parte desse plano, na nossa opinião, passa pelo ponto de nós termos, pelo município de Florianópolis, a gestão da nossa orla, que hoje tem variáveis complicações aí com um plano federal. Então, a gente gostaria de saber quais são os seus planos, candidatos, para devolver a Florianópolis ou trazer a Florianópolis efetivamente a sua gestão da orla. Marcelo, obrigado pela pergunta. Nossa cidade, tanto sua parte continental quanto a parte insular, historicamente subaproveita essa orla maravilhosa que a gente tem. Você tem, como você colocou bem, as complicações regulatórias, né, em função de interface ou, na verdade,
até um choque de competências. A ideia é trabalhar com a União para deixar muito claro que a gestão deve competir ao município, obviamente com respeito às normas de navegação, que são definidas por Marinha, ou uso de bens públicos federais, que a SPU tem que ser ouvida, mas que o município seja protagonista. Eu tenho visto, por exemplo, com muita preocupação, que alguns projetos, inclusive a Marina da Beira-Mar Norte, ela está subaproveitada no que diz respeito por exemplo, a aparelhos turísticos, restaurantes, outras possibilidades. Mas o nosso plano, especificamente nesse caso, é permitir um uso mais flexível e melhor aproveitamento mediante o uso de PPP. O município não tem recursos para fazer o desenvolvimento adequado da orla com seu próprio orçamento. Então, a gente vai ter que trabalhar com PPP. A gente visualiza marinas em vários pontos, mas marinas não apenas locais para guarda de barcos, mas locais com possibilidades de desenvolvimento de investimentos privados. Por exemplo, se estivermos interessados em investir para aquários, restaurantes, isso tem que ser feito. Eu vejo, por exemplo, com preocupação o projeto da atual gestão de fazer uma urbanização da Via Expressa Sul sem levar em consideração esse uso da orla. Vai gastar um dinheiro significativo, quando uma PPP a gente teria um aproveitamento muito melhor, com uma potencialização muito melhor do uso daquela área, não só daquela, várias outras áreas. Nossa ideia é trabalhar a prefeitura como protagonista, ouvindo a sociedade e com o PPP, porque a gente reconhece que há limitações orçamentárias, a dívida de Florianópolis chegando a quase R$1 bilhão, um orçamento que tem um déficit corrente de mais de 120 milhões de reais, a gente tem que reconhecer a nossa incapacidade, e aí as opções são duas: ou reconheço a nossa incapacidade e não faço nada, ou reconheço a incapacidade da prefeitura e permito que a iniciativa privada faça dessa cidade uma cidade melhor, uma cidade com mais opções, mais atratividade, tá? Essa é a nossa proposta. Fazer gestão, município protagonista, mas com um PPP. Sempre PPP para uso. Obrigado, candidato Orlando Silva. Eu farei também uma pergunta aqui, representando a CIF, que está ligado à visão que nós temos para Florianópolis. Esse ano, em função da pandemia, mas também em função de diversas necessidades estruturais, nós desenvolvemos um plano que a gente chama um plano de resposta e retomada ao desenvolvimento econômico, e demos esse nome ao plano de Pacto Floripa. Ele foi construído com o apoio da Falcone, uma consultoria de renome internacional, com muita experiência na área de desenvolvimento de cidades e de estados, e reunimos outras 32 entidades em conjunto com a CIF para encontrar o que seria um plano de Estado e não um plano de governo para o nosso município. Então, uma visão que estabelecemos para 2030 de que a cidade vai se tornar uma cidade referência mundial em tecnologia, em turismo criativo, economia criativa, educação e saúde e bem-viver. E para que isso aconteça, nós entendemos que é indispensável a livre iniciativa ter condições de atuar e, em consequência, a necessidade de reduzir a burocracia, de facilitar para que o ambiente de negócio se torne mais favorável, o que a gente chamaria do Doing Business Brasil, mas reportado isso para o Doing Business Florianópolis, como favorecer para que as empresas que aqui já existem ou aquelas que venham a se interessar por se instalar em Florianópolis tenham facilidade de prosperar. Então, a nossa visão para a desburocratização precisa também de um elo muito forte entre o executivo e o legislativo. E aí eu gostaria de saber como o candidato, uma vez eleito, vai fortalecer essa bandeira da desburocratização e como vai atuar junto à Câmara para que isso se torne uma realidade. Presidente, obrigado pela pergunta. Eu sou bem realista e, obviamente, que se eu for eleito, eu sei que eu não vou ter bancada majoritária, né? Se eu for eleito, a gente vai ter 3 vereadores ou 4 dos 23. Mas eu acredito que, com a conversa republicana, é perfeitamente possível
primeiro, a gente tem que ouvir os vereadores, todos, inclusive, talvez, principalmente aqueles dos partidos que não são o meu partido, mas a gente tem que mudar a regra do jogo. Não se trata de estar isolado, mas sim de mudar a base do diálogo. Os vereadores de qualquer partido representam segmentos da sociedade, representam bairros específicos, comunidades específicas, e essas comunidades e esses segmentos têm demandas. Nem todas podem ser atendidas, algumas não devem ser atendidas, mas todas têm que ser ouvidas. E a gente tem que tratar desse diálogo em termos republicanos. A moeda de troca não pode ser a compra de apoio mediante utilização de cargos em comissão, mediante utilização de outros expedientes escusos. Tem que ser um diálogo franco, aberto, e respeitando a posição do vereador como um representante democraticamente eleito de determinada comunidade, e aí a gente vai fazendo. A gente tem um exemplo muito bem sucedido em Minas Gerais, o nosso governador Romeu Zema, que é o único governador do meu partido, ele tem 3 deputados dos 77 da Assembleia Legislativa, e mesmo assim ele conseguiu aprovar aquilo que talvez seja a aprovação mais difícil de um mandatário, uma reforma administrativa profunda. Tem que explicar as vantagens, tem que explicar os prejuízos que virão para a população em decorrência da não aprovação de determinados projetos e explicar para os vereadores. Né? Claro que se alguma coisa for muito positiva e os vereadores não quiserem aprová-la, aí a gente tem que trabalhar com sensibilização da opinião pública, para que a opinião pública faça essa pressão. Aquilo que o executivo não conseguir, que for positivo, que o executivo não conseguir, por conta própria, demonstrar os méritos para os vereadores da oposição ou de outras bancadas, tem que se demonstrar os méritos para a população, para que a população faça aí a pressão. E o legislativo é muito sensível, né, à opinião pública. Então, é mais ou menos por aí. O diálogo fundamental, ouvir posições diferentes, mas mudar as regras tradicionais para deixar muito claro que não existe que a moeda de troca não pode ser cargo, não se compra apoio, se discutem ideias. Obrigado, candidato. Vou fazer mais uma pergunta ligada agora a algo que o candidato já comentou em outra resposta, que diz respeito à desestatização. E nós temos, dentro desse plano para Florianópolis se tornar referência mundial, entendemos que esse é um caminho fundamental para melhorar a gestão pública, tornar o Estado mais enxuto e no caso aqui, a gestão municipal mais enxuta. Isso passa necessariamente pela desestatização, que aí tanto concessões, PPPs, né, venda de ativos, tem uma série de maneiras disso acontecer. E aí tem 2 pontos bastante importantes para nós, que um diz respeito à CONCAP e o outro diz respeito à Casan. São dois contratos que a prefeitura tem, no caso a Casan, um contrato, a CONCAP hoje é uma autarquia, e nós entendemos que ele deveria evoluir para uma participação maior da iniciativa privada nesses 2 tipos de serviços. Gostaria de avaliar como o candidato imagina realizar essa mudança, né, de esfera do poder público para a iniciativa privada, para que possa acontecer de maneira mais favorável. Muito bom, vamos lá, vamos tratar primeiro o saneamento. A Casan falhou fragorosamente na sua obrigação. Ela tem hoje com o município um contrato de parceria que até 2027 ela tem obrigações. Ela falhou nos contratos passados, está falhando nesse também. E eu sou o único candidato que fala abertamente que não é possível mais remediar a situação da Casan. Todos os candidatos, o senhor já teve a oportunidade de ver o discurso, todos eles concordam que a Casan quebrou o contrato e vem executando um péssimo serviço. Eu sou o único que diz que não tem como resolver isso. Não tem como resolver com a Casan, em função da natureza dela estatal, em função da cultura interna, em função da pouca capacidade de investimento e em função do fato do município fazer um subsídio cruzado. A operação lucrativa de Florianópolis financia operações deficitárias da Casan em outros municípios, o que, sinceramente, não pode ser debitado, ou não pode ser onerado, o cidadão de Florianópolis não pode ser onerado com isso. Então, a gente tem que tirar a Casan.
A gente, apesar da pouca transparência que existe nesse contrato, a informação que a gente tem, eu vou precisar de 1 ano, mais ou menos, para conseguir remover a Casan e fazer uma licitação. Talvez a gente consiga fazer com São José, mas isso depende em conjunto com São José, mas isso depende, obviamente, da boa vontade do futuro prefeito de São José. Mas, de qualquer maneira, para Florianópolis, a gente pretende substituir a Casan nesse primeiro ano. Vai ser um primeiro ano para notificações, negociações. Eu espero que a Casan entenda que ela quebrou o contrato e que quem quebra contrato não pode querer se adonar do contrato e continuar prestando um mau serviço. E aí a gente vai fazer o nosso plano. A gente tem estudos que mostram que em 6 anos de operação dá para fazer a universalização do serviço. Tá? Essa é a nossa ideia. Temos o novo marco do saneamento ajuda, mas já dava para fazer antes. E a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, a região metropolitana de Alagoas, coisa de 1 mês atrás, fez essa concessão muito bem sucedida, foi arrematada pela Brookfield, um operador com boa capacidade financeira. Eu pretendo fazer uma licitação baseada no interesse do cidadão. Isso significa que eu não quero que ao contrário do que aconteceu em Alagoas, por exemplo, que o vencedor faça um desembolso significativo para a prefeitura. Não será vencedor aquele que fizer o maior pagamento pela outorga. Será vencedor aquele que demonstrar a maior capacidade de investimento de forma a conseguir, nesse prazo razoável, a universalização do serviço de saneamento com modicidade tarifária, ou seja, mantendo uma tarifa que é igual ou menor do que é atualmente praticada pela Casan. Isso no que se respeita a saneamento. No que se respeita à CONCAP, foi bem colocado, presidente, que é uma autarquia, então ela não pode ser privatizada, mas o serviço é do município e não precisa necessariamente ser prestado pela CONCAP, que eventualmente, se deixar de prestar, podemos até estudar a regra de transição com eventual extinção da autarquia, embora, eu sou sempre honesto, vai ser muito difícil extingui-la agora, porque o passivo que ela tem, principalmente previdenciário, é muito significativo. Mas, dito isso, o nosso problema, presidente, é que o serviço que a CONCAP presta, ele tem um custo 5 a 6 vezes superior ao que um agente da iniciativa privada teria. A gente tem também alguns problemas, como o fato de que a gente paga valores significativos para levar os nossos resíduos sólidos para serem enterrados em Biguaçu, quando eles poderiam estar sendo reaproveitados no âmbito de um projeto de reciclagem melhor. A gente tem coleta seletiva, mas muito dessa coleta seletiva acaba sendo misturada no aterro sanitário de Biguaçu. A gente tem lá, acho que com a Veolia, né, um contrato de transporte de resíduos que é caro também. Então, dá para fazer muita coisa e a gente pretende também otimizar isso, levando aí no segundo ou no terceiro ano até uma redução da taxa de coleta de resíduos sólidos. Obrigado, candidato. Vou passar a palavra para o coordenador do Fortur, que fará a sua segunda pergunta. Olá, candidato. Um dos pontos fundamentais também o que o trade entende para a retomada do turismo diz respeito à promoção turística. Então, gostaria de saber um pouco quais são os seus planos para que a gente possa extrapolar as fronteiras nacionais e chegar a clientes ou a turistas internacionais também para poder fomentar cada vez mais o nosso turismo aqui. Então, Marcelo, eu entendo... veja só, o Novo entende que o Estado, nos seus 3 níveis, deve se focar em educação, saúde e segurança. Nós reconhecemos que o turismo é uma atividade econômica importantíssima e que um bom turismo contribui de inúmeras maneiras para uma cidade melhor, seja pela geração de emprego e renda, seja até pelo fato de que cidades onde temos atrações turísticas são cidades onde as pessoas têm benefícios intangíveis, como melhora de lazer, percepção de felicidade e tudo mais. Numa situação de folga financeira no orçamento, eu não teria problema nenhum em sentar com o trade e discutir em conjunto campanhas de promoção turística. Numa situação de restrição orçamentária, que é o que nós temos agora, tá? Toda e qualquer promoção que envolva o uso de recursos públicos na frente, o dinheiro da prefeitura do orçamento, nós precisaríamos ser muito convencidos de que teríamos o retorno em taxas. Então, a bandeira é a seguinte: se o trade conseguir
Eu preferiria que os esforços de promoção turística fossem feitos pelo trade. Eu entendo que você tem um problema aí de que a gente chama de, na economia, do free rider. Se vocês do trade cotizarem, muita gente que não está no trade, que não faz as contribuições, se beneficiaria também. Então, o que dá para a gente fazer é sentar, discutir e, havendo o convencimento da prefeitura de que haverá retorno na campanha, nós podemos funcionar como um agente coordenador e até como um agente que faz o investimento nessas campanhas de divulgação da cidade. Tá ótimo, obrigado, candidato Orlando Silva. Vou passar, ainda estamos com um tempinho, então vou passar a palavra para o presidente da CDL, Ernesto Capone, fará a sua segunda pergunta. A gente desliga o som e acaba esquecendo, mas, desculpe. Não. A gente sabe que tem um problema muito sério que está acontecendo, dadas as condições da cidade. A Florianópolis é considerada uma das melhores cidades para se morar no Brasil, no mundo, se não a melhor cidade. E sabe que há um afluxo muito grande de pessoas, né, de imigrantes, seja migrante ou imigrante vindo para cá, seja venezuelano, nigeriano, haitiano, que passou em função quando aconteceu aquele grande terremoto. Mas o que está acontecendo mesmo é justamente a ocupação irregular nos morros da nossa cidade. A cada dia que passa, a gente nota, que eu moro aqui no sul da ilha, a gente nota, onde a gente anda, há sempre uma nova casa construída, uma nova ocupação que sai irregular. Qual é o trabalho que o senhor pretende fazer para precaver nesse sentido essa ocupação irregular e desordenada de vias públicas na nossa cidade? Ernesto, a gente acredita que só dá para combater, é claro que só dá para combater não, mas vamos lá, a gente acredita que o combate tradicional, ele tem eficácia limitada. O combate tradicional é os fiscais que circulam para verificar se as novas obras têm as autorizações necessárias, a recebimento de denúncias de repressão, demolição, que ele tem uma eficácia limitada. O município, historicamente, não tem recursos, a gente acha que tem uma eficácia limitada. A gente acha que a grande solução é ser criativo, e a nossa criatividade parte da seguinte premissa: as pessoas invadem porque morar de forma regular é muito caro. Então, nós temos que fazer morar de forma regular se tornar mais barato. O nosso plano de ação passa por permitir a mudança do plano diretor para permitir o adensamento urbano, de forma que se torne mais barato morar naquelas áreas onde já houve ação humana, onde já há consolidação, e também a gente vai, vamos lá, adensamento urbano, isso protege o meio ambiente, facilita, como eu já disse, facilita a implantação de infraestrutura, flexibilização do plano diretor para que as pessoas possam morar perto de onde trabalham. Hoje em dia, por exemplo, apartamentos de baixa renda a gente não tem na cidade, né, de população, a gente vai ter em Palhoça, vai ter em Biguaçu, isso gera todo tipo de problema, inclusive no que se respeita à mobilidade. Então, a nossa solução é manter a repressão que já existe hoje, aperfeiçoá-la, mas, acima de tudo, retirar o racional econômico dessa invasão, dessa ocupação, fazendo com que exista a possibilidade de morar regularmente de forma mais acessível. Não dá. O seu argumento inicial é uma realização de uma realidade. A Florianópolis é uma cidade agradável para viver. Florianópolis é uma cidade, comparada com as demais do Brasil, as demais capitais, pelo menos, uma ótima cidade. E eu sou o primeiro a dizer que, olha, às vezes quem está na oposição tem aquela política de críticas para tudo. E a verdade é a seguinte: Florianópolis é uma boa cidade. Os prefeitos que me antecederam fizeram coisas boas, poderiam ter feito mais, e essa é a nossa proposta, mas a gente reconhece que é uma ótima cidade, a melhor cidade do país para viver, e a gente quer mais. A gente tem que, então, reconhecer esses movimentos migratórios, que não dá para detê-los. Florianópolis vai ter, talvez em 2050,
1 milhão de habitantes, talvez em 2070 até 1,2 milhão, que é quando parece que nós vamos deixar de receber tanta gente assim. Mesmo quando o Brasil estabilizar a população em 2050, nós vamos continuar crescendo, porque as pessoas vêm para a cidade. E aí tem duas maneiras: ignorar isso e achar que o que se fez até agora, sem sucesso, deve continuar sendo feito, ou inverter a lógica econômica e simplesmente permitir que as pessoas que querem vir consigam morar de forma regular, né, nessas construções mais adensadas, o que vai fazer com que a gente consiga preservar o meio ambiente e ter infraestrutura de qualidade para todo mundo. Vai fazer também com que a gente melhore a mobilidade, se as pessoas não precisarem se deslocar tanto, podendo morar perto de onde trabalham e de onde buscam seu lazer. Obrigado, candidato. Vamos passar a palavra agora ao vice-presidente de Relações da ACAT, Diego Ramos, que fará a sua pergunta. Candidato, como é de conhecimento, o setor de tecnologia da informação da nossa cidade se tornou, nos últimos anos, uma das principais atividades econômicas da nossa cidade. É sabido também que nós vivemos já há algum tempo um déficit grande de profissionais na área de TI em Florianópolis. Quais serão as ações da gestão liderada pelo candidato no sentido de ajudar a formar mais mão de obra para atender essa demanda gerada pelo setor e permitir que as empresas continuem a crescer, gerando cada vez mais empregos e renda em nossa região? Diego, obrigado pela pergunta. Eu só queria esclarecer para quem estiver nos assistindo que a educação no município, a responsabilidade do município, ela vai até o 9º ano, ela vai até o ensino fundamental. A gente não pega o ensino médio, né? A gente não pega o 1º, 2º, 3º ano, os anos que antecedem o ingresso na universidade. Mas, mesmo assim, acho que muito pode ser feito. Muito pode ser feito com a inserção de disciplinas como empreendedorismo, educação financeira, introdução à programação, noções introdutórias de lógica e várias outras. Mas isso a gente pode e vai fazer. Mas eu tenho uma preocupação anterior, que é que as nossas crianças que vão para a rede pública não estão aprendendo nem matemática, nem português. Então, a gente tem que revisar isso também, tem que dar um jeito nisso, e a prova objetiva, apesar da negação feita pelo atual prefeito, o nosso IDEB, que é o Índice que mede o desenvolvimento e o aprendizado, é um índice objetivo do governo federal, do Ministério da Educação, reduziu de 2017 para 2019 e tende a ficar pior ainda agora após pandemia. A gente está com um índice péssimo. Então, a gente tem que começar a ensinar nossas crianças a falar português, a saber operações básicas de matemática e, junto com isso, introduzir essas novas competências para ajudá-los a se preparar. O que a gente pode fazer também, e aí um pouquinho além das escolas, é usar o Fundo Municipal de Inovação, que tem recursos, usar esses recursos na preparação, né, com cursos extracurriculares, e aí mesmo para as crianças que vão nas escolas estaduais, para que elas possam ter essas mesmas disciplinas aí mais avançadas, né, noções de programação, empreendedorismo, educação financeira. Tá? O município pode fazer muito e o nosso compromisso é usar os recursos do Fundo da Inovação para treinamento, para qualificação e também inserir essas disciplinas no processo de ensino e aprendizado que vai até o 9º ano aqui no município. Dá para preparar o material de base aí sim para o setor de tecnologia, que é importantíssimo, né, para que vocês tenham acesso a uma mão de obra mais qualificada. Não vai entrar, não vão ser entregues 100% preparados, mas vão entrar com as capacidades, com os skills básicos para que possam ser desenvolvidos aí no mercado de trabalho. Tá ótimo. Estamos nos encaminhando aqui para as últimas perguntas. Eu vou passar a palavra para o presidente da Abrazel Santa Catarina, Rafael Dabdab, que fará a sua segunda pergunta. Considerando que Florianópolis foi a primeira cidade brasileira a receber a chancela da Unesco de cidade criativa da gastronomia, consideramos que temos uma rica cultura açoriana e somos o principal produtor nacional de ostras, considerando ainda que o município é um destacado destino turístico e a gastronomia corresponde por 40% do gasto do turista, pergunto, quais são as medidas implementadas para valorizar e fomentar a gastronomia do nosso município, se você for eleito? Rafael, na linha daquilo que a gente já falou, a gente acredita que a atuação do Estado, né, no caso Prefeitura, né, ela é uma atuação de coordenação, facilitação dos agentes, mas o grande propulsor das melhoras
são os empresários do ramo de gastronomia. Claro que tem muita coisa que o município pode, deve e vai fazer. Por exemplo, eu tive no Ribeirão da Ilha, eu tive na Caeira da Barra do Sul, onde a gente tem os maricultores que cultivam ostras e mariscos, e a grande demanda deles era saneamento. Porque uma vez por ano, pelo menos, em função do aumento de poluentes, vem maré vermelha, eles ficam sem poder trabalhar por um mês e meio. Então, trabalhando no saneamento, esse é um problema que se resolve. Trabalhando com liberdade econômica, para que vocês possam fazer as promoções, os eventos, possam, em dias ou períodos específicos, ampliar o atendimento na beira do mar ou com mesas na beira do mar. Isso vai acontecer, cria-se as condições para que essa alimentação, esse círculo virtuoso se estabeleça. E a prefeitura funciona aí como um coordenador. Eu gostaria muito de poder dizer que a prefeitura vai ser um parceiro financeiro de vocês, mas quem diz isso está mentindo. Não existem condições no orçamento atual. A gente tem vários compromissos de redução da máquina e da burocracia. Por exemplo, dos mais de 500 cargos em comissão hoje existentes, a gente vai usar menos do que 180, menos da metade. Mas, ainda assim, existem despesas que historicamente foram feitas e que não podem ser modificadas, reduzidas da noite para o dia, e que impactam a capacidade do município de fazer esses investimentos. Mas a capacidade de ouvir, de coordenar, de criar e gerar um fórum adequado para que as suas demandas sejam ouvidas e que a vida do empresário seja facilitada, esse é um compromisso que a gente tem. Tá ótimo. Então vamos à última pergunta, que será direcionada pela dona Zena Becker, coordenadora do Movimento Floripa Sustentável. Zena Becker está com a palavra. Sim, candidato. Eu vou insistir um pouquinho mais no plano diretor e na insegurança jurídica. Uhum. Sem uma carta que rege, que direcione uma cidade, que chama-se plano diretor bom, né? A insegurança jurídica toma conta. Primeiro, reforçando o que a CDL falou, ocupação irregular. Falta de moradia social, porque não contempla no plano diretor. Mobilidade, que hoje é um grande gargalo, não só para o comércio, para a indústria, mas principalmente para o turismo e principalmente para a tecnologia. Um dos grandes gargalos da tecnologia, da falta de mão de obra que o Diego se referiu, é a mobilidade e a falta, por incrível que pareça, de um bom plano diretor que não prevê moradias mais baratas aqui em Florianópolis, que faz com que as empresas de tecnologia tenham os seus talentos, mas não conseguem reter, porque fica caro morar aqui. Quando ele vai morar na redondeza, Palhoça, São José, Biguaçu, etc., ele esbarra num problema seríssimo, que é a mobilidade. Tudo isso traz muita insegurança jurídica, inclusive o básico, que é a gestão da orla, e por não ter a gestão da orla, por exemplo, o mínimo que é colocar mesas e cadeiras na praia, tudo passa por insegurança jurídica. E um dos fatores que leva a essa insegurança jurídica é a falta de definição das esferas, as suas competências. Muitas vezes um órgão regulamentar que licencia, tipo o IBAMA, esbarra na Floran, esbarra no Ministério Público, que hoje é o grande gargalo de Florianópolis, que traz a maior insegurança jurídica, é o Ministério Público. Prova disso é que a Marina teve um empresário interessado, exatamente porque a gente ouviu inúmeras vezes dizer, não, Florianópolis não dá para fazer nada. Quais são os seus planos para trabalhar com toda essa insegurança que eu citei, principalmente Ministério Público, que as consequências é o que eu falei, né? A falta de mobilidade, a falta de ocupar, e a própria gastronomia sofre muito com isso também. Ou seja, é um eixo que está movimentando a roda ao contrário. A senhora tem toda a razão, dona Zena. Vamos tentar colocar as linhas gerais.
Ministério Público, principalmente o federal, ele tem esse histórico de se opor aos grandes investimentos na cidade. Nós temos 3 procuradores federais com competência ambiental, a doutora Ana Lúcia Hartmann, o Eduardo Barragan e o Valmor. Eles todos são de uma escola que entende que o princípio da precaução, essa é a grande bandeira deles, princípio da precaução, onde há dúvida, preserva-se meio ambiente. Isso há uma aplicação errada disso. Mesmo na escola que eles se inspiraram, que é uma escola de doutrinadores franceses, há uma leitura errada no Brasil desse princípio da precaução. Esse princípio da precaução, ele realmente, quando há uma dúvida significativa sobre a possibilidade de um dano significativo ao meio ambiente, aí sim, enquanto não houver a certeza absoluta, se impede. Mas não é essa a leitura correta da regra de precaução, que deve ser uma regra mais de prevenção. Eu queria pontuar 2 coisas a respeito. Primeiro, temos decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça que restringiram o interesse da União, né, a definição de interesse da União. Então, todos os licenciamentos ambientais que não estejam próximos de áreas de preservação ambiental federais, ou que não estejam próximos ao oceano, ou às áreas que sofrem influência da maré, eles não têm mais competência, tem decisão do STJ, isso tem que ser muito claro, tem que ser trabalhado, e a Procuradoria do município tem que estar muito esperto com isso e tem que ser muito incisivo em relação a isso. Nos outros, eu acho que tem havido um erro de encaminhamento. A gente tem que reconhecer que eles têm esse poder e não nos submeter a eles, mas colocá-los como partícipes no processo, desde o começo. Até porque, se eles tiverem a oportunidade de dar a sua opinião sobre os licenciamentos mais potencialmente polêmicos desde o começo, se essa opinião for ouvida e acatada ou refutada, fica muito mais difícil obter uma liminar depois, que esse é o grande problema. Se a senhora parar para pensar em perspectiva, os nossos grandes projetos, aqueles que os empreendedores continuaram, eles acabam saindo, mas ficam 3, 4 anos parados em discussões intermináveis, o que impacta totalmente e inviabiliza a equação econômico-financeira do investidor. Então, por isso que muitas vezes eles têm tanto sucesso, não no mérito, mas na liminar, na aparência. Então, acho que se colocar o Ministério Público, reconhecê-lo como um protagonista, como um agente que tem, e incluí-lo no processo, isso pode resolver significativamente, ou pode reduzir significativamente os problemas de insegurança jurídica. Sobre mobilidade, a senhora tem toda a razão, e a nossa proposta é permitir o adensamento urbano exatamente para baratear o metro quadrado, para que as pessoas possam morar mais perto. Um apartamento de 60 metros quadrados, que é o que uma família jovem com 2 filhos precisa para viver com qualidade, vai custar, em Florianópolis, um valor que é efetivamente impossível de pagar para alguém que está com 3, 4, 5 anos de trabalho. Mas se esse apartamento for no âmbito de um conjunto maior e mais barato, com juros baixos de financiamento, o custo de um aluguel, quem sabe, viabiliza. Meu argumento se o prédio só pode ter 4 andares ou 6 andares, passar a poder ter 12 ou 16, o metro quadrado vai ficar muito mais barato e muito mais pessoas vão conseguir morar mais perto de onde elas realmente gostariam de estar. É um problema, né? Como é que alguém que mora Palhoça vai ter que acordar às 5h30 da manhã para estar às 8h30 na SC 401, no Sapiens Park ou no Copa? Então, a nossa principal maneira é essa, mas não só essa, a gente acredita também em corredores exclusivos de ônibus, para que seja mais vantajoso o uso do transporte coletivo. A gente acredita em flexibilização do monopólio que existe para que se insira um ambiente de concorrência, e a gente acredita em outros modais, como o transporte marítimo, e aí aquela pergunta mas se fosse assim tão fácil, por que não foi feito antes? E a resposta é porque a prefeitura nunca assumiu uma posição de protagonista para obter as 7 licenças necessárias. Então, essa é a nossa posição. A gente já mapeou tudo isso e dá para fazer.
dá para fazer. A senhora falou que ocupação irregular também combate retirando o incentivo econômico, é a nossa, além da repressão tradicional de fiscalização e demolição, mas, acima de tudo, retirando o incentivo econômico. E moradia social, linhas do governo federal podem ajudar, mas eu acho que o próprio mercado, conseguindo colocar um metro quadrado mais barato, aproveitando um momento atual de juros de financiamento imobiliário baixo, né, que podem chegar a 7,5%, 9%, dá para dar quase que a prestação quase que fica igual a um aluguel num local mais longe. Então a gente tem até que aproveitar esse momento econômico de juros baixos para conseguir viabilizar a aquisição de moradias por pessoas de média renda. São essas as linhas gerais, porque eu acho que eu consigo responder a sua pergunta, dona Zé. Obrigado, Orlando. Orlando, nós estamos, então, chegando ao fim do nosso encontro. Quero te passar a palavra, tem ainda mais 2 minutinhos aí, 1 minutinho a 2 para fazer as tuas conclusões, e em nome aqui de todas as entidades presentes e de todos os que assinam conosco o documento que foi encaminhado a você, que você já de antemão se comprometeu, o que a gente parabeniza, porque está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico. Então nós queremos aqui agradecer a sua presença e participação. Te passando a palavra para fazer as tuas considerações finais e conclusão. Obrigado, presidente. Eu que queria agradecer essa oportunidade. O Partido Novo é um partido muito recente, fundado em 2015, fundado com base nas ideias de liberdade econômica e liberdade da pessoa. Essa é a nossa primeira eleição municipal em Florianópolis, né? O partido participou em 2016 em 5 capitais, mas aqui não. Em 2018 participamos da eleição para deputado federal aqui, já elegemos um deputado federal, e as ideias da liberdade são muito bem recebidas em Florianópolis. O meu compromisso com o cidadão de Florianópolis e também com o empresariado é um compromisso de ter trabalhado desde o ano passado com comissões de especialistas para fazer um plano de governo que respeita a realidade da cidade, mas que só contém propostas executáveis, não tem nenhum milagre, não tem projetos que não sairão do papel, mas que são atrativos nominalmente, mas que não sairão do papel. A gente tem tido muita receptividade na campanha, e a nossa língua é uma língua que ressoa muito bem com o empresário, mas não só com o empresário, com as pessoas que querem estar num local mais livre, com mais liberdade de desenvolvimento, de locomoção, de exercício das suas escolhas. E o meu pedido não é nem um pedido de voto, é um pedido de que, como nós somos menos conhecidos e como o nome Orlando e o nome Novo não tem todo um recall ainda de partidos mais tradicionais ou de políticos mais tradicionais, fica um convite para que as pessoas entrem no site, no orlando.floripa.br, verifiquem o nosso plano de governo, verifiquem ali que estão as melhores ideias, conheçam o Orlando, conheçam o Barbosa, o meu vice, conheçam os 12 vereadores, que são todos pessoas que bem-sucedidas, estabelecidas na iniciativa privada, mas que resolveram sair da indignação para a ação, como é o meu caso, né, que tenho um escritório bem estabelecido e sou professor da Universidade Federal, e a gente resolveu dar essa contribuição, nos lançarmos como opções de discussão de uma ideia de uma cidade melhor. Melhor por quê? Porque vai deixar a iniciativa privada gerar emprego e renda, gerar desenvolvimento. Não porque o Estado vai fazer grandes intervenções. Ao contrário, a gente quer destravar. A gente não se compromete, e é contrário ao nosso ideal, o Estado maior, o Estado intervencionista. A gente quer o contrário. A gente sabe que vocês, empresários que geram renda, o que vocês precisam é de liberdade para poder empreender, e todos ganham. É um jogo de ganha-ganha. Então fica aí o convite, o agradecimento, óbvio, mas também o convite para conhecer as nossas ideias. Quem compara, vota 30, e então no dia 15 a gente espera ter um bom resultado. Muito, muito obrigado pela oportunidade.